Tem criança que chora, faz comida, né? E ele não pode ver um microfone que ele quer falar. Vamos lá, menina, com a roda dele. Vinho que passa lá? Uma vez eu esqueci isso aqui. Eu lembro. Você lembra? Semana passada. Não? Não. Umas 2 semanas. Semana passada teve que colocar. Vem passar. Você evaporou? Me paga. O que você fez? Você fingiu que bebeu? Ah, eu coloquei um pouquinho pra Sempre cima. assim. Um copinho aqui, eu joguei um copinho lá. Você está bem de auxiliar. Beleza? Coisa que você manda pra ti. Boa noite para todo mundo. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, com grande alegria eu apoio a todos aqui na nossa capela. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vocês que aqui vieram, nossos irmãos e irmãs de casa. Vamos com muita fé, com muita alegria, iniciar mais essa celebração. E hoje a celebração da ressurreição do Senhor, a celebração mais importante do ano, é essa aqui que nós estamos celebrando hoje. Então, com muita alegria, vamos dar início, cantando.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos aqui hoje reunidos, esta noite de sábado, em torno do amor e da presença do nosso Deus. E como o Padre disse no início da celebração, é a celebração mais importante do ano para a nossa fé. Porque hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. O que significa dizer que Jesus ressuscitou dos mortos. E para a gente celebrar essa Eucaristia com o coração mais puro, diante de Deus, vamos todos fechar os olhos nesse momento, nos colocando diante do Pai, como filhos e filhas que somos, muito amados por Ele, sabendo que estamos diante de um Pai muito amoroso, de uma Mãe que muito nos ama, e Deus é isso. Deus é Pai, é Mãe, é amor. E como todo bom filho que se coloca diante do Pai, peçamos perdão a Ele, por muitas vezes não correspondermos a esse amor. Por vezes não sermos o filho ou a filha que Ele gostaria que nós fôssemos. Deus sempre espera mais de nós, porque Ele sabe que a gente pode ser mais, que a gente pode ser melhor. Por melhor que a gente seja, sempre dá para melhorar. Então hoje, especialmente nessa celebração, nessa noite, vamos nos questionar o que nós precisamos melhorar em nós. O que precisamos fazer diferente. O que precisamos consertar. Hábitos que nós precisamos mudar, pensamentos que nós precisamos eliminar da nossa vida, coisas que nós precisamos fazer, ações que nós precisamos fazer, sentimentos bons que nós precisamos nutrir no nosso coração, de gratidão, de amor, de respeito com o nosso semelhante, de acolhida até com quem pensa diferente da gente. Enfim, todos nós, no fundo, sabemos no que nós precisamos melhorar. E por não fazermos isso, peçamos perdão ao Pai. Confiantes na misericórdia de Deus, digamos todos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo amoroso, rico em misericórdia, tende compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E uma vez perdoados pelo amor do nosso Deus, vamos agora colocar diante dele os nossos pedidos, as nossas intenções e especialmente os nossos agradecimentos. Então, se alguém tiver assim alguma intenção para a gente rezar junto, por alguém, por aquela pessoa que você sabe que está precisando de oração, por você mesmo, né? Esse é o momento da gente rezar uns pelos outros. Se você não quiser falar, é só pensar, elevar o seu pensamento a Deus, o seu coração, especialmente de forma a agradecê-lo por mais essa semana que está acabando, por essa nova oportunidade que Deus nos dá de ainda estarmos aqui vivenciando mais uma Páscoa, né? Já pensaram nisso? Quantas pessoas que nós conhecemos e que já não estão mais aqui, já fizeram a sua Páscoa, a sua passagem. E nós ainda estamos por aqui. E se estamos por aqui é porque temos alguma missão para cumprir. Então vamos colocar tudo isso diante de Deus.
juntamente com os pedidos e intenções de cada um de vocês, aqueles que nós carregamos no nosso coração e que Deus bem os conhece, eu queria que nós juntássemos as nossas orações pela família da Ana Cláudia, que é amiga da Ângela, a nossa irmã, que mora lá em Paulinha. E a amiga dela, que é a Ana Cláudia, perdeu o papai dela, que é o seu Benedito. E há 4 meses também já havia perdido o irmão, e agora o pai. Então a família já estava mutada, no torno do irmão, e agora faleceu também o pai, o seu Benedito. Então vamos rezar pela família da Ana Cláudia e por ela, para que ela possa assim, ter o conforto que eles precisam, né? Nesse momento de dor. E reunindo os nossos pedidos e intenções, oremos. Senhor Pai Santo, nosso Deus todo amoroso, nós te agradecemos por estarmos aqui hoje e podemos celebrar mais uma Páscoa. E que a ressurreição de Jesus possa também ecoar no nosso ser, individualmente e coletivamente, para que possamos também renascer no dia de hoje para a vida da fé, da esperança e do amor. Amém. Podemos nos sentar. Hoje, nós vamos ler o final do Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho que foi escrito. Se vocês pegarem a Bíblia, tem um capítulo a mais, depois disso aqui que o padre vai ler. Mas no original, nos textos mais antigos que nós temos, o Evangelho de Marcos termina assim: do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Às 3 horas da tarde, Jesus na cruz deu um grande grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali, ouvindo Jesus dizer isso, disse: vejam, ele está chamando por Elias. Um deles correu para ensopar uma esponja em vinagre e, prendendo-a numa vara, dava-lhe de beber, dizendo: deixe, vamos ver se Elias vem descê-lo da cruz. Então Jesus deu um grande grito e expirou. E o véu do santuário foi rasgado em 2, de alto a baixo. O centurião romano que estava diante de Jesus, vendo-o dar o seu último suspiro, disse: realmente esse homem era filho de Deus. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor.
Então veja, hoje é a celebração da Páscoa, né? Onde a gente faz assim a memória da ressurreição de Jesus, e entendendo bem o que significou a ressurreição de Jesus, a gente também entende um pouquinho de como é que vai se dar para cada um de nós. Né? Então vamos entender bem esse trecho que a gente ouviu e pensar no significado profundo dele. Vocês ouviram o que o padre disse? O texto mais antigo que nós temos sobre a vida de Jesus é o Evangelho de Marcos, sobre a vida. Né? Sobre a pessoa de Jesus, os ensinamentos, não, são as cartas de Paulo. Paulo escreve, mais ou menos ali, por volta do ano 50. Depois o evangelista Marcos escreve o seu evangelho no ano 70. Jesus morreu no ano 30. Né? Então 20 anos depois escreve Paulo, 40 anos depois escreve Marcos. E Marcos é o primeiro relato sobre a vida de Jesus. E como é que Marcos termina o seu evangelho, pelo menos nas cópias mais antigas que nós temos? Com essa passagem que vocês acabaram de ouvir. Não sei se vocês prestaram atenção, mas não fala nada sobre o túmulo, nem sobre o sepultamento de Jesus. Não fala nada sobre isso. Depois os outros evangelistas, Mateus e Lucas, colocam lá a narrativa de o que aconteceu com Jesus depois que ele morreu na cruz. Aí vão dizer que ele foi sepultado, mas que para ele poder ter sido sepultado, ele tinha que ter tido um amigo chamado José de Arimateia, que era membro do Sinédrio, ou seja, pertencia ao grupo real dos judeus, e que pediu para Pôncio Pilatos, que foi quem mandou matar Jesus, o corpo dele, para que ele não ficasse lá pendurado na cruz, ou não fosse jogado numa vala coletiva, porque era esse o destino dos crucificados. Historicamente falando, a morte na cruz não era só para matar um indivíduo. E se fosse só para matar, eles enfiavam uma espada no rapaz e acabou. Né? Então não era disso que se tratava. A morte crucificada era uma morte que Roma inventou para fazer com que os revolucionários, ou seja, aqueles que atentavam contra o Império Romano, sofressem uma punição que não tinha só o intuito de matar, mas principalmente de humilhar. Por isso que começava com um açoite, depois o crucificado tinha que carregar a cruz até o lugar da sua execução, e lá ele era crucificado nu, totalmente nu. A igreja colocou uma roupinha em Jesus para não escandalizar, mas Jesus foi pregado completamente nu. Fica pendurado lá, segundo os evangelhos ele não foi crucificado naquele dia sozinho, mais dois foram com ele. Não? Muito provavelmente era do próprio grupo dele. E lá Jesus então é morto na cruz, e segundo o costume, o corpo ficava lá dias, servindo de alimento para as aves e para os animais. Por que isso? Porque não era só matar, tinha que humilhar. Fazer propaganda também. Fazer propaganda. Os outros não foram. Para servir de exemplo. Exatamente. Então, assim, por mais radical que isso possa parecer, provavelmente esse foi o fim do cadáver de Jesus. Tá? Nossa, padre, mas por que os evangelhos então depois dizem que Jesus foi sepultado? Exatamente para tentar dar uma adocicada na situação. Jesus muito provavelmente não teve nem sequer um sepultamento. Os evangelistas criaram esse personagem José de Arimateia para ser um membro do Sinédrio, para poder ter e pedir para Pilatos o corpo de Jesus para sepultar ele no cemitério chamado Gólgota. Não é? Só que esse Gólgota já foi todo escavado arqueologicamente, nunca se encontrou nenhuma sepultura lá. E nós temos, por documentos da época, o nome dos membros do Sinédrio do século I, não tem nenhum José de Arimateia. Então esse é um personagem inventado pelos evangelistas para dar um pouco mais de dignidade para a morte de Jesus. A realidade deve ter sido muito pior. Né? Então, o que a gente vê aí nas encenações da Paixão de Cristo, né? No filme do Mel Gibson, chega muito perto da realidade como ela realmente foi. Porque a gente sabe que a realidade é nua e crua. Só que a realidade é a única coisa que nos interessa. Aí vocês vão dizer assim, bom padre, mas é a ressurreição de Jesus. Nós não estamos celebrando a ressurreição de Jesus? Se Jesus não teve um túmulo,
para depois ter sido achado vazio, para dizer que ele ressuscitou? Como é que as coisas se deram? De fato, nós não sabemos. A única coisa que nós temos com certeza é que depois que Jesus morreu, um grupo de mulheres, lideradas por uma tal Maria Madalena, isso está em todos os evangelhos, começou a dizer que Jesus continuava vivo. De uma forma misteriosa, no meio de nós. E que nós não deveríamos, porque ele morreu, da forma como morreu, uma forma violenta. Jesus não simplesmente morreu, ele foi assassinado. Nós não podemos perder isso de vista, né? A morte de Jesus foi uma morte política. Aí a pessoa diz, mas Jesus não morreu para pagar o nosso pecado? Tudo bem, você pode até pensar isso numa página 2. Mas na página 1, Jesus morreu por afrontar Roma. Nós podemos depois dar um sentido espiritual, teológico para a morte de Jesus. Não tem problema nenhum. Porém, não podemos perder de vista que Jesus morreu por causas políticas. Jesus foi um prisioneiro político. Ele não morreu de velhice, não é? E nem de acidente de cabelo. Ele morreu porque ele afrontou o poder político e religioso da sua época. Agora, esse Jesus que morreu e que disse que ia morrer, isso que é o mais incrível, né? Jesus nunca enganou ninguém. Quem engana os outros são os líderes religiosos, são os padres e os pastores. Esses enganam mesmo. E enchem o bolso enganando. Mas Jesus nunca enganou ninguém. Ele disse, você quer ser meu discípulo, Zé? Toma a tua cruz e me segue. Como ele está querendo dizer? Cuidado, se você quer ser meu discípulo, o teu destino pode ser que não seja tão diferente do meu. Se você realmente quer viver como eu vivi. Pode ser que não te preguem um pedaço de madeira, porque hoje o mundo mudou. Mas vão te ignorar, vão dizer que você está louco, vão dizer que para de viver assim, cara. Você não vai levar vantagem nas coisas, todo mundo leva. Por que você não vai? Né? A crucifixão de hoje em dia é moral, a crucificação hoje em dia é outra. Não é mais efetiva que nem era no tempo de Jesus. Você é cancelado. Verdade. Vamos dizer assim, mas você é tonto. Por que você não faz como todo mundo faz? Não é? Se você quer ser seguidor de Jesus, você vai pagar um preço por isso. E o que Jesus nos ensinou é que a gente precisa ser coerente com as nossas escolhas. Se eu quero ser seguidor de Jesus, eu tenho que saber que eu vou viver sob a sombra da cruz. E isso não tem que me causar espanto. Pelo contrário, isso tem que ser para mim um motivo de alegria. E é aí que está a loucura da coisa. É o que Paulo fala. A morte de Jesus na cruz é loucura, Paulo diz. Loucura. Porque para os judeus, para a lei judaica, só morria na cruz quem fosse um, perdão da expressão, mas é o que está lá na Bíblia hebraica, está lá no Antigo Testamento, um maldito. É isso que está lá. No livro do Levítico, se eu não me engano, ou é do Deuteronômio. Um dos dois livros diz assim, acho que é Deuteronômio. É maldito aquele que morre crucificado. Tá lá. Então Jesus, pela lei religiosa do seu tempo, foi considerado um amaldiçoado por Deus. Ele morreu na cruz. E para os romanos, era um criminoso político. Era o que a gente chama hoje de terrorista. Quem foi Jesus historicamente? Um terrorista. Porque ele atentou contra o Estado romano. Você não jogou bomba, jogou palavras. Exato. A diferença dele é que ele foi um terrorista, um revolucionário pacífico. Porque também há revoluções que podem ser pacíficas, é o que ele mostra. Você, para se colocar contra alguma coisa que está errada, você não precisa usar da violência e nem da lógica da força. Você pode usar da lógica do amor. É isso que ele nos ensina. Então é um outro tipo de revolução, mas é revolução. Por isso que eu não consigo entender um discípulo de Jesus que não tenha um espírito revolucionário. Não existe cristianismo reacionário. Isso é um absurdo. E nem conservador vai conservar o quê? Jesus foi um revolucionário. Agora, o que ele nos ensinou é que para fazer a revolução você não precisa pegar em armas. Você não precisa ser um Che Guevara. Não precisa ser um Fidel Castro. Não precisa ser isso. Há outras formas de se colocar contra o que está errado.
A mais simples é não fazer igual. Pronto. Mudar o mundo a gente não vai, e mudar o sistema que a gente vive a gente não vai, nem Jesus mudou. Só que você não precisa fazer parte disso. Há outras formas, há outros meios. Vai ser fácil? Não vai. Não vai ser fácil. Mas é possível. E aí então Jesus anunciava para os seus discípulos: olha, o que eu estou dizendo vai incomodar demais as pessoas e as autoridades e os poderes, e sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou ser morto. Mas não desanime, porque Deus vai me reerguer. A palavra ressurreição em hebraico significa levantar-se, reerguer-se. Então alguém que caiu, no caso morreu, mas Deus levantou. Agora, de que forma que Deus levantou Jesus? Não é literal, tá bom? Não é que Jesus morreu fisicamente, e aí depois o corpo dele sumiu, e aí ele voltou a aparecer como se fosse um Gasparzinho para as pessoas, dizendo: olha, eu estou vivo. Vocês vão dizer: mas padre, é o que está no Evangelho. Mas é uma linguagem simbólica, teológica. Não é para ser levada ao pé da letra. Depois que Jesus morreu, ouçam bem, depois que Jesus morreu, que ele deu o seu último grito na cruz, ninguém mais viu Jesus. Assim como, depois que eu der meu último suspiro, ninguém mais vai me ver. Só lá no caixão. Eu espero que não por muito tempo. Por quê? Porque acabou. Aqui. Você dá o seu último suspiro, não é isso? Jesus expirou. Espírito, em hebraico, quer dizer sopro, vento. Na linguagem mitológica da Bíblia, diz que Deus inflou, soprou o seu espírito nas narinas do homem e deu vida ao Adão. E essa vida acaba quando você dá o seu último suspiro. E a partir daí, padre, a partir daí é mistério. A vida continua junto de Deus. E assim como Deus é mistério profundo, a vida com Deus também é mistério profundo. Não queiram entender, não queiram compreendê-la e não queiram desvendá-la, porque vocês vão cair no ridículo se fizerem. A gente respeita todas as crenças. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Só que tem gente que beira o absurdo de tentar ficar explicando como que é a vida depois daqui. E aí, a forma como explica é tudo igual ao que é aqui. Como fazem nossos irmãos espíritas, com todo respeito. Mas quando eles descrevem como é a vida depois daqui, é tudo igual aqui. Então, na verdade, você está baseando aqui. E o que Jesus ensinou para a gente é que não tem como saber. A única coisa que ele disse foi: é radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Portanto, tudo que você viu aqui, tudo que você experimentou aqui, tudo que você sentiu aqui, não tem nada a ver e nem se compara com como é lá com Deus. Então não queira saber, não tenha pressa, um dia se descobre. Eu não tenho pressa. Um dia todo mundo vai descobrir. É o apóstolo Paulo quem também diz isso. Por enquanto a gente contempla a Deus como se estivéssemos diante de um espelho. Falar de Deus é falar do ser humano. Mas um dia nós vamos contemplar Deus face a face. E aí a gente vai saber como é que é. E Jesus, pasmem, nunca se ocupou demais desse assunto. Sempre que questionavam ele sobre essas questões, como é lá na vida eterna, tem um momento no Evangelho que os saduceus, que era um grupo religioso que não acreditava na ressurreição dos mortos, eles achavam que morreu, acabou. Chegam para Jesus e fazem essa pergunta: Senhor, como é que é lá no céu? Porque imagine que uma mulher aqui teve 7 maridos. Foi morrendo e o irmão foi assumindo, porque na época era assim, era a lei do levirato. Depois que morreu todos eles, e ela também, lá no paraíso, quem será o marido dela? É uma pergunta bem cretina. Aí Jesus diz assim: olha, vocês se enganam, porque no céu ninguém se casa, nem se dá em casamento. No céu nós seremos como os anjos. Então, aproveite.
Casamento é só aqui, viu? Lá não existem essas relações. As relações que nós firmamos aqui tem a ver com o aqui. Lá é outra coisa. Então o que a gente faz aqui, fica aqui. Não conta para lá. Lá é outra coisa, é outra vida, é outra realidade. Então a ressurreição é isso, é mistério, profundo, não dá para compreender. A gente só compreende isso através dos olhos da fé. Então veja, até aqui, tudo que a gente conversa, tudo que a gente explica nas celebrações, tudo que a gente fala nas homilias, etc., tem a ver com história, sim ou não? O padre sempre tenta trazer o evangelho para a realidade histórica. Olha, isso aqui aconteceu, isso aqui é simbólico. Não é assim que a gente fala? Só que quando chega na questão da ressurreição, aí não é mais história. Aí é fé. Aí ou você acredita ou você não acredita. Não tem como eu te convencer disso. Eu posso te convencer que Jesus existiu. Que ele tem uma mensagem pacífica. Que ele foi um homem extremamente amoroso e perspicaz, que ele foi o maior ser humano que já existiu, te dou argumentos para isso. Agora, você acreditar que ele morreu e está junto de Deus, aí é fé. Isso aí eu não posso te dar. Isso aí é com você. Então, a história chega até a cruz. É isso que eu quero dizer. A história de Jesus chegou até a cruz. E ao seu último grito. Que, diga-se de passagem, vocês ouviram. É um grito de abandono. Vocês ouviram bem? Qual foi a última coisa que Jesus gritou do alto da cruz? Meu Deus, por que me abandonaste? E a gente não para pensar sobre isso. Se o próprio Jesus, que era alguém tão íntimo a Deus, tão próximo de Deus, no momento da sua agonia, no momento da sua dor, no momento da sua humanidade mais profunda, se questiona, cadê Deus? Por que Deus me abandonou? Que dirá cada um de nós? Portanto, a dúvida vai existir com a gente até a última hora. A gente vai ter medo até na última hora que você estiver lá agonizando para morrer. Você vai ter medo. Jesus teve. Você vai se perguntar, será que tem alguma coisa lá mesmo? Cadê Deus? Por que Deus não me socorreu? Então, isso faz parte da nossa humanidade. Isso está dentro de cada um de nós. Não tem como a gente, quem disser que tem é mentiroso. Não tem como. A fé precisa caminhar para a dúvida. Porque senão você vira um alienado, um fanático e comete barbaridades aí em nome de Deus. Então, padre, não tem prova de que Jesus ressuscitou? Não. Assim como não tem prova de que depois que você morrer, você vai estar junto de Deus. Não tem como te provar isso. Não dá para te dizer o seguinte, não, vamos lá em Jerusalém, lá no Santo Sepulcro, onde estava o túmulo de Jesus vazio, que você vai se convencer. Você não vai se convencer. Se você não tem fé, não vai se convencer. Assim como se você não tiver fé, você não se convence de que Deus existe. Porque dá uma olhadinha no mundo aí. Para de olhar para o próprio umbigo e vamos olhar para o mundo. Olha o mundo como o mundo está. Olhando o mundo como o mundo está, dá para dizer que Deus existe? A quantidade de guerra, de fome, do ser humano fazendo as maiores barbaridades e sendo aplaudido, sendo ainda colocado como exemplo a ser seguido. A humanidade está perdendo a referência de tudo, está perdendo as estribeiras de tudo, e está todo mundo achando que é isso mesmo, que é normal, e é isso mesmo. Não sei se vocês viram a foto aí do planeta Terra, tirada agora pelos astronautas lá da... Como é que chama a expedição? Artemis 2. A última foi tirada em 1970, 80. Agora foi tirado outra. Você já vê a diferença, né? A questão da poluição e tal. A Terra está esquisita, está apagada, né? Então quer dizer, nós estamos destruindo a criação de Deus. O ser humano está se acabando em níveis nunca antes vistos, porque antes, mas sempre teve guerra, mas nunca em escala global. Tá certo? As guerras que nós temos hoje têm potencial de destruição do mundo todo. Não é uma coisa só localizada. Né? Então quer dizer, você olha para isso, para o mundo, e você fala assim, bom, cadê Deus? Não? Deus é amor, não é? Cadê Ele? As crianças morrendo lá na guerra. Então veja, a dúvida caminha com a fé.
E Jesus também se sentiu desamparado por Deus. Mas aí é que vem o ensinamento. O grande ensinamento do último grito de Jesus na cruz, que deveria ser definitivo, para a gente entender isso de uma vez por todas, é o quê? Que Deus não interfere na história da humanidade. Veja bem, se Deus interferisse no mundo, Ele teria tirado Jesus da cruz. Mas o grito de Jesus, de desamparo, de dizendo, meu Deus, por que me abandonaste? E morrendo na cruz, é a prova provada de que Deus não nos poupará de nada. E o que nós tivermos que passar como humanidade, nós vamos passar. Pode ser Covid-19, Covid-20, pode ser Terceira Guerra Mundial, pode ser o que for. Por quê? Porque são escolhas nossas. Ou nós resolvemos os nossos problemas, ou ninguém resolverá. Porque Deus não está aí para isso. O último grito de Jesus na cruz deveria ecoar na história da humanidade para nos mostrar que Deus não intervém na história humana. Onde é que está Deus então, Pai? Está dentro de você. Te potencializando a fazer o que precisa ser feito, como fez com Jesus. Então veja que interessante, Jesus foi alguém que passou a sua vida toda ressuscitando pessoas. Não literalmente, a gente já conversou sobre isso. Mas Jesus foi alguém que pegava as pessoas que estavam caídas, seja lá pelo motivo que for, e erguia essas pessoas. Isso é ressurreição. Essa é a ressurreição que cabe a mim e cabe a cada um de nós aqui fazer. Então nós podemos ressuscitar pessoas. Basta pegar a pessoa pela mão e reerguê-la. Animá-la, dar vida para ela. Isso é ressurreição. E é isso que Jesus espera de nós. Se o mundo está caído, quem que tem que erguer o mundo? Nós, seres humanos. Cada um de nós. Temos que ter a consciência do que estamos fazendo, do caminho que nós estamos tomando, que não é o caminho que Deus quer, porque é o caminho da destruição e do poder, e foi o poder que matou Jesus. Agora vamos combinar, vocês acham mesmo que era da vontade de Deus que Jesus morresse na cruz? Vocês acham mesmo que Deus queria que Jesus tivesse morrido na cruz? Vocês acham mesmo que Deus quer que haja guerra e fome e destruição no mundo e miséria? É claro que não. Mas Ele permite. Porque senão a gente não aprende. Porque no jeito parece que a gente não aprende mesmo. Poxa, o que a humanidade já passou. Eu me lembro, o papo que a gente ouvia durante a Covid era como vai ser o mundo depois da Covid-19. Está pior. Diga, Celso. Mas eu vi na televisão, pouco tempo atrás, aí, e era um rapaz assim, da sua faixa de idade, que ele estava falando, que hoje, voltando essas guerras, está voltando ao normal. A população sempre foi assim. Teve um período depois da Segunda Guerra Mundial que veio paz e amor, só toda ela, assim, tudo acabou. Acabou. O normal continua agora. E sempre quem essa geração, assim. E sempre quem cria as guerras são os poderosos para esconder coisa deles ou por simples ganância. Aí ele põe os outros para lutar por eles e mata criança, e mata velho, mata mulher, destrói a natureza. Exatamente. Mas ele mesmo, aqueles mesmos que faz isso aí, não acontece nada. Estão lá firme e forte, lá, sadio. Lá. Até a página 12, né? Até a página 12. Porque eles não percebem que esse mundo que eles estão destruindo é o mundo que eles vivem. Né? Agora, veja. Mas a ganância é tão grande que eles não conseguem enxergar isso. Claro. Mas agora veja, Deus ao ressuscitar Jesus dos mortos, e ao dar essa certeza, porque isso foi uma inspiração avassaladora, é aí que está a grande diferença, né? O que essas mulheres tiveram, mesmo tendo visto Jesus agonizando, porque segundo os evangelhos, só o grupo de mulheres permaneceu com Jesus até o fim, os homens todos fugiram.
Só o grupo das normal. É normal, é. Só o grupo das mulheres que ficaram ali era Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Salomé e uma tal de Maria, esposa de Cleofas, que ficaram até o final ali nos pés da cruz. Mesmo essas mulheres vendo tudo que Jesus passou e Jesus tendo expirado, morrido, elas foram as primeiras que depois começaram a reanimar o grupo, dizendo: espera, lembrem-se do que o Mestre nos ensinou, de que a gente não está vendo Ele mais com os olhos, mas Ele continua vivo dentro de nós e no meio de nós, todas as vezes que nós fizermos aquilo que Ele pediu para a gente fazer. E essa certeza que só pode vir da fé, essa inspiração que veio das mulheres, que geralmente as mulheres são mais sensíveis às coisas de Deus do que os homens, embora tenha algumas igrejas aí que nem permita que mulher faça parte da hierarquia, é só homem. Palmas lá para a igreja anglicana, que agora aceitou a bispa lá como a líder máxima da igreja na Inglaterra. Palmas para eles, né? Porque realmente o próprio cristianismo diz: o ápice da fé cristã é acreditar que Jesus ressuscitou. Só que de onde veio essa crença? De um grupo de mulheres. E olha como Deus escreve certo por linhas tortas. Porque no tempo dele, o testemunho de uma mulher era a mesma coisa que nada. Não tinha validade para tribunal nenhum. E foi exatamente de um grupo de mulheres que veio a crença de que Jesus continuava vivo de uma forma misteriosa no meio de nós. Não foram os homens. Os evangelhos dão testemunho que os homens ficaram escondidos, com medo. E as mulheres seguiram anunciando o reino. Olha, se o reino de Deus não veio enquanto Jesus estava aqui, continuemos na fé, para que ele aconteça todos os dias. E fazendo isso, Jesus está no meio de nós, porque foi isso que ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas padre, cadê Jesus no meio de nós? Ele mesmo disse: todas as vezes que vocês fizerem alguma coisa a um irmão meu, um pequenino, um necessitado, um excluído, um marginalizado, a mim vocês fazem. Então como é que eu encontro Jesus hoje? No rosto do meu semelhante, especialmente daquele que mais precisa de mim. Ali eu encontro Jesus. Não é na religião, não é no templo, não é só na Eucaristia. É na Eucaristia também, mas não só. É no corpo do meu irmão que está sendo excluído, massacrado, morto na guerra. Ali Jesus está. E essa é a mística cristã. Essa é a mística cristã. Sempre foi. Depois a religião cristã começou a inventar outras coisas e colocar Deus onde ele não está, em basílica, em templo, em santuário, né? Aí Deus não está. O lugar por excelência onde Deus está é no Senhor. Então a ressurreição de Jesus é para a gente se lembrar disso, que apesar da nossa fraqueza humana, apesar da nossa limitação, apesar da nossa dúvida, ainda assim nós precisamos ter fé, ter coragem para seguir. E é bonito porque, não sei se vocês repararam, depois que Jesus morre, um soldado romano, vocês repararam, olhando aquela cena, é um centurião romano, olhando aquela cena, ele diz assim: esse homem de fato era o Filho de Deus. Por que esse centurião romano disse isso, olhando um homem que acabou de morrer na cruz? É como se o evangelista Marcos quisesse dizer o seguinte: olha, no final das contas, até os poderosos, até os algozes, até os responsáveis tiveram que admitir que Jesus de Nazaré tinha razão. Porque Deus deu razão a ele e não aos poderosos. E basta a gente pensar. O Império Romano ruiu. Sim ou não? Todos os grandes impérios do mundo caíram, porque todos os gigantes têm pé de barro. Hoje, os grandes impérios, que agora regem o mundo, e especialmente o Império Norte-Americano,
vai ruir também. Já está caindo. Mas a memória de um homem camponês, pobre, que foi crucificado, segue viva. Essa é a grande ironia de Deus. Os impérios caíram e vão cair sempre, mas Jesus continua em pé, ressuscitado. A sua memória continua viva. E isso é ressuscitar dos mortos. Enquanto a gente se lembrar das pessoas, elas não morrem. Essa é a verdade. Elas continuam vivas no nosso coração. E é isso, e é aí que a gente tem que se perguntar, né? Como é que a gente quer ser lembrado? A gente quer ser como Jesus, que é isso que ele pediu para a gente ser, como ele. Ou seja, ser lembrado porque fez o bem, pregou o amor, viveu o amor, e a sua memória vai passando de geração em geração. Eu acho que todo mundo aqui tem algum parente que foi especial e que não importa a geração que tiver, vai se lembrando da memória daquela pessoa. Não é isso? E as memórias só vão passando de geração em geração se você for uma pessoa boa. Se você não foi, a primeira já esquece. Não é? Então a gente tem que se questionar isso também. Que forma eu serei lembrado? Enquanto a gente não for esquecido, nós continuamos vivos. O Raul Seixas, o cantor, eu gosto muito dele. Ele tem uma frase que ele diz isso: eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de ser esquecido. E essa é uma realidade. Então a gente tem que fazer de tudo na vida para que as pessoas não esqueçam de nós, para que a gente seja inesquecível, por coisas boas, claro, né? Por coisas boas. Então vamos sair daqui hoje sabendo isso, com a ressurreição depois da morte já me está garantida. Isso aí Deus vai fazer, é Deus que vai me erguer no final. Quando eu der meu último suspiro, é Ele que vai me erguer. Mas enquanto eu estou aqui, eu preciso continuar erguendo as pessoas. E pode ter certeza, a gente nunca esquece de quem ergueu a gente um dia. Não é verdade? Você pode estar lá velhinho, você vai lembrar: poxa, eu lembro do Rondon, aquele momento que eu estava passando dificuldade, ele me ergueu. Você nunca vai esquecer. Você vai ser inesquecível se você fizer o bem. E é isso, porque por isso que Jesus é inesquecível, porque ele fez o bem como ninguém. E o Atos dos Apóstolos diz isso. Quem foi Jesus? Foi aquele que passou pelo mundo fazendo o bem. Então vamos fazer o bem. E isso é ressurreição. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos professar a nossa fé, dizendo todos juntos: cremos em Deus, Pai e Mãe, todo amoroso, Cujo amor recebeu o rosto humano em Jesus de Nazaré. Cremos no Espírito, que faz novas todas as coisas e liberta-nos de toda forma de escravidão. Cremos na inspiração das mulheres e homens profetas, de outrora e do nosso tempo, na inspiração das artistas e poetas, e toda pessoa de boa vontade. Cremos na justiça e na paz, no comprometimento com o próximo e com a mãe terra, no acolhimento a toda pessoa, sem discriminações ou julgamentos. Cremos na partilha, na vida comunitária, no pão para todos, na vontade de Deus, na unidade de Jesus, e no reino de agora e no que há de vir. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso segredo e nossa salvação. Em nome do Mestre Jesus, de seu amor inclusivo, como irmãos e irmãs, povo, gente do caminho, nos reunimos ao redor da sua mesa e fazemos a memória da sua vida e da sua mensagem de amor, libertação e salvação. Por isso, em teu nome, pedimos a Deus, Pai e Mãe todo amoroso, que abençoe este pão e este vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito. Na noite em que ia ser entregue, enquanto ceava com seus amigos e amigas, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu
e o entregou, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que por amor será entregue a cada um de vós. Fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, no fim da ceia, tomou também o cálice e deu graças novamente, e o entregou aos seus amigos e amigas, dizendo: tomai todos e comei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E tudo isso é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vamos dar as mãos e vamos rezar com muita fé a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, Estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. O amor de Cristo nos uniu. Saudemos com a paz de Deus. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. A paz de Cristo. Feliz Páscoa. Paz de Cristo. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Né? Está apertado aqui o. Espera que eu vou arrumar um pouquinho mais. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Felizes somos nós, os convidados para esta ceia santa, a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvos. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Senhor, nós te agradecemos por mais esse momento, por mais essa celebração, por mais essa Páscoa. E que essa celebração da ressurreição de Jesus também nos leve a pensar sobre a nossa própria ressurreição. E não apenas aquela que vai acontecer depois da nossa morte, mas a ressurreição que tem que acontecer todos os dias. Quando a gente abrir os olhos para começar o nosso dia, que seja também uma ressurreição. Quando a gente estender a mão para ajudar alguém que está precisando, que também seja uma ressurreição. Que possamos viver a vida toda assim, reerguendo pessoas, lutando contra os sistemas injustos, não tendo medo, ainda que soframos, ainda que venha a perseguição, a injúria, e sigamos firmes no propósito de imitar Jesus aqui no mundo. Amém. Muito bem. Então, na semana que vem a gente volta para o horário normal, tá? Domingo, 10 horas. Tá jóia? E não se esqueçam, podendo, façam a contribuição para a gente acertar aqui as nossas despesas, tá bom? Todo começo de mês a gente precisa honrar com os nossos compromissos e Deus tem nos ajudado. Então a gente tem conseguido. Amém? O Senhor esteja conosco. Ele está também. Abençoe-nos o Deus que é todo amoroso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos um santo domingo, uma ótima semana e uma feliz Páscoa. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Graças a Deus. Amanhã não tem missa. Tá bom?